Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Hoje a gente vai responder aqui a pergunta que veio lá aqui no YouTube do Oswaldo Júnior sobre equipamentos, tá? É uma pergunta assim bem legal, é uma pergunta bem de iniciante, mas muito legal, que deve ser dúvida de muita gente. E a gente acaba falando sobre isso indiretamente em muitos vídeos, mas a gente não gravou um vídeo específico sobre isso. Obrigado pela pergunta, Oswaldo Júnior, 1984, tá? Que é o nick dele aqui. Eu não lembro em qual vídeo que ele... Ah, ele falou sobre... Foi no vídeo de pesca light e ultralight, ok? Vamos à pergunta dele. Antes vou falar para vocês. Pessoal, se tiver dúvida, deixa nas perguntas e respostas. Mais fácil ainda, tá? Nos comentários do vídeo. Mais fácil ainda, entre nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram que tem na descrição do vídeo. Lá você vai poder interagir com a gente, comigo e com outras pessoas do Brasil e do mundo todo para trocar ideias sobre pesca e tirar suas dúvidas também, tá? E muitas vezes de lá saem várias pautas que a gente vem gravar aqui, assim como das próprias perguntas aqui nos comentários. Então vamos à pergunta dele aqui. Shibud, dá para fazer um vídeo comentando o peso mínimo e máximo dos peixes que se procura em cada modalidade de pesca, de forma que minimize as chances de causar sérios danos aos equipamentos investidos. Afinal, tem muita gente por aí quebrando equipamento novinho por usá-lo na pescaria errada, digamos assim, tá? Eu acredito que ele nem seja um iniciante total, mas ele fez uma pergunta pensando no pessoal que está entrando. E eu acho isso muito legal, Oswaldo, porque tem muita gente que entra do jeito errado, entra querendo usar um equipamento numa aplicação errada. A palavra-chave desse vídeo vai ser aplicação, tá, pessoal? Outros vídeos que vocês queiram procurar que estão nesse tema, você coloca lá Shibud aplicação. E aí vocês vão ver que eu já falei nisso várias vezes, mas não tem problema, a gente grava de novo para vocês. Então o que que ele está querendo dizer aqui? Ah, o cara às vezes compra lá um equipamento ultralight, ou um equipamento eh, light, leve, e vai meter num peixe maior e vai danificar, quebrar seu equipamento. E falo isso às vezes de que a pessoa não faz isso por querer, porque tem muita gente que tem uma herança lá de trás, lógico que a herança tem que ser lá de trás, né? Uma herança de uma época em que a gente pescava basicamente só de espera, só com isca natural, e aí vara era vara, linha era linha e pau no gato. O máximo que a gente mudava muitas vezes era diâmetro de linha, bitola de linha, porque era um peixe maior, precisava de um nylon maior. Na época a gente usava nylon, nem usava multifilamento. Ah, preciso de um nylon maior. Tô pescando de 0,20, tô pescando lambari, tilápia, 0,20, 0,25. Na época, nylon. Ah, vou pescar um robalo, 0,40, 0,45. Ah, vou buscar o flecha, 0,60, 0,80. Dourado também, 0,080, 1. Enfim, eram outras épocas, mas basicamente você fazia na espera, com isca natural, utilizando o mesmo molinete, a mesma carretilha, o mesmo molinete e a mesma vara. Na época, pouco se tinha de carretilha, tá? Então, o molinete ele aceita você arremessar coisas mais fácil, etc. E geralmente eram pescas, ou pesca embarcada para baixo, ou uma pesca de pequenos arremessos. Você não tinha tanta técnica de arremesso, etc. Enfim. Então, tem toda essa herança. E muita gente começa no ultralight hoje em dia, porque o ultralight propicia uma produtividade melhor, propicia principalmente o ultralight de molinete, uma facilidade de começo. Existem equipamentos bem baratinhos de ultralight, que com, sei lá, 200, 300 reais você monta um conjuntinho que dá para pescar de ultralight, né? Pega, por exemplo, uma Speedfish,
ou uma Speed Prime, enfim, molinete, um molinetinho pequeno, uma linha de multi 0,16 e umas isquinhas e vai lá e vai pescar, né? Vai pescar e vai dar certo, ok? E aí, às vezes o cara fala, ah, não, vamos fazer uma pescaria. Ah, pescaria é pescaria, tudo igual. Não é tudo igual, né? Ah, eu vou lá e vou pescar, fazer uma pescaria de... Tô lá com a minha varinha, vou pescar traíra. Traíra maior. Poxa, se o cara não tiver a técnica, entender os limites do seu equipamento, muito provavelmente ele pode danificar o seu equipamento ou pode quebrar o seu equipamento. Então isso realmente é muito importante. E aí que entra, né, a classificação das pescarias. Light, ultralight, médio, pesada, super pesada, tá? Por quê? Porque vai focar um pouco mais na questão das iscas que vão ser usadas, mas estas iscas vão determinar o equipamento que você vai usar, e o equipamento que você vai usar vai determinar os limites máximos que você pesca seguramente. Então você pega, por exemplo, uma vara 6 libras que você comprou para pescar ultralight, você tá lá garantido até 6 libras. Passou disso, você está correndo risco de quebra. E às vezes a quebra não vem na primeira vez. Esses danos vão se acumulando. E às vezes com um peixe muito pequeno vai transbordar o copo, tá? Imagine que os danos que vão acontecendo na linha, na vara, no molinete, na carretilha, menos, tá? Mas são acumulativos também, tá? Então imagina que seria um copo. Então você tá lá, o copo na borda dele. Show de bola. Ele não vai transbordar se você trabalhar ali no limite dele, no limite de segurança. Agora você trabalhou uma vez acima desse limite. Você já colocou um pouquinho a mais e já está ameaçando transbordar. Qualquer coisa ele vai transbordar. Se trabalhou mais uma vez, ele não transbordou. Falou, ufa, não transbordou. Aí você vai lá trabalhar mais uma vez, ele está quase transbordando. Você fala, ufa, ainda está indo. Só que você não vê isso, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas você não vê isso no seu equipamento. E aí, de repente, você coloca lá uma pequena carga dentro do que seria o limite dela, transbordou o copo, quebrou o equipamento, estourou a linha. Estourar a linha de menos, o problema é quebrar a vara, né? Então isso, pessoal, vai determinar as questões envolvidas. Então a gente não vai ter aqui, como o Oswaldo pediu, uma faixa específica, deixa eu pegar aqui o vídeo dele, não, a pergunta dele, uma faixa específica de mínimo e máximo de peso de peixes e modalidade. Na verdade, não seria modalidade, seria um range de cast, né, um range de pescaria, uma faixa de pescaria. Então, normalmente a gente vai do ultralight até, eu classifico ultralight até 6 libras, de 6, acima de 6, vai, de 8 a 12 libras, uma pescaria light, de até talvez um 14 eu consideraria light. Estou falando sempre em libras, tá, pessoal? Porque basicamente é a libragem das varas. Quando a gente vai comprar vara, a gente vai comprar por libragem, tá? E sempre que a gente for comprar vara, pessoal, e a gente tá falando, ó, Tibu, putz, pega uma 12 libras, pega uma 6 libras. Sempre eu tô falando do limite máximo, do cast, do range máximo da potência da vara, tá? Então, 6 libras é range até 6 libras. 12 libras é range até, faixa até 12 libras. Porque às vezes você fala assim, uma 12 libras, o cara vai lá e compra uma 12 a 17. Só que essa 12 a 17 a gente considera uma 17. Sempre no máximo, ok? Então, voltando. Até 6, 8 libras, ultralight. Tá? Eu julgaria até 6 libras ultralight. Acima de 6 libras, até 14, light. Acima de 14, até os seus
17, 18, médio. Dos seus 20 até os seus 40, uma pesca pesada. Acima dos 40, de 20 até seus 35, 30, às vezes 40, uma pesca pesada. Acima de 40, uma pesca extra pesada. E isso tem a ver com o power da vara, a libragem de trabalho máximo da vara, volto a falar. E isso vai repercutir, logicamente, no cast, na capacidade de arremesso dessa vara, que é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas, pessoal, se atentem a isso. Logicamente, você tem o freio da carretilha, o freio do molinete que você pode ajustar para diminuir os danos. Você tem a técnica e a experiência de trabalhar, né? Que você consegue tirar. Eu, por exemplo, tirei com vara 12 libras, robalos de 70, 80 centímetros. Tirei com uma vara 17 libras, peixe de 25 quilos. Totalmente acima, mas com experiência, com trabalho, com sorte, com manha, com técnica. E quando a gente está falando aqui do iniciante, como foi a pergunta aqui, a gente não conta com estes componentes nesse iniciante, porque ele está começando a ganhar técnica, começando a ganhar experiência, e a gente quer que ele não tenha uma experiência ruim. Falo para as pessoas que as primeiras experiências são importantíssimas para que você goste do seu hobby, seja qual for, tá? Seja qual for o hobby. As primeiras experiências vão ser determinantes para, gostei desse negócio. Putz, não gostei, foi desagradável, tal. Ou já pensou, você vai lá e na primeira pescaria você quebra o equipamento. Você fala, puta, gastei dinheiro à toa, essa porcaria, não sei o que lá, para não falar o palavrão. Enfim, então isso tudo faz parte de uma curva de aprendizado, tá? Ele fala aqui, afinal tem muita gente por aí quebrando equipamento novinho por usá-lo na pescaria errada. Realmente isso pode acontecer, tá? Às vezes o cara fala, eu vou para um lugar que tem traíras grandes e, poxa, eu não tenho equipamento para isso e vou colocar um equipamento mais leve em risco. Saiba que você está colocando em risco, tá? Saiba que você está colocando em risco. E te ajuda muito as referências locais, tá, pessoal? Olha, putz, estou indo viajar e vou levar um conjuntinho. Que peixe tem aí? Normalmente vocês usam que libragem, que linha, que potência de vara, líder, né? Tudo esses detalhes ajudam muito a gente dimensionar os equipamentos para a aplicação. Depois de um certo tempo, você já vai saber, olha, putz, vou pescar traíra. Traíra, por exemplo, eu gosto de pescar de 17 libras, tá? Fosse traíras muito grandes, não estou falando de trairão, mas traíras maiores, de repente 20 ou 25 libras. Porque traíra é um peixe que tem boca óssea, precisa de um strike mais forte, muitas vezes está dentro de alagados, com mato, enfim, tem suas peculiaridades. Mas vou fazer uma pescaria de robalo no limpo, sem ser na galhada, e predominantemente pevas e pequenos, né? Putz, vai numa ultralight ali, 6 libras, 8 libras, 10 libras, eventualmente até uma 12, né? Esquinha pequena, tal. Se entrar algo, saiba trabalhar, né? O que é saber trabalhar, pessoal? É abrir frição, não sacrificar a vara, tá? Não sacrificar a vara. Ter lá o seu alicate, sua tesoura, sua faca, para se você precisar cortar linha, tá? O peixe é muito grande, tá miserando a linha e eu não quero perder linha. Corta, pessoal. Felizmente, é a situação. Muitas vezes no mar isso acontece. Você tá lá pinchando, pescando, e entra algo muito fora da curva. E no mar, às vezes, você vai com 300 metros, 200 metros de linha, e é um peixe que você percebeu que pela corrida ali você não vai conseguir soltar. Você não vai conseguir trazê-lo, né? Você pode tentar arriscar,
Mas normalmente o que faz? Você tomar uma zerada e você não tiver linha de reserva, acabou sua pescaria no mar. E geralmente a pescaria no mar são pescarias que são caras, né? Ou pescar lá no parcelzão, né? Gastar 700, 1.000, 1.500 para pescar lá. Por pessoa, num grupo, hein, pessoal? Não é uma saída de uma pessoa exclusiva no barco, tá? Num grupo. Aí vou lá, tomo uma zerada, não tenho equipamento de reserva. Pô, fica lá curtindo com o pessoal, olhando o mar e tal. Já era, tá? Mas, pro pessoal aqui que está iniciando, recomendo equipamentos mais leves, aplicação mais leve, pessoal. Vá buscar peixes na produtividade, vai ganhando manha com o equipamento, vai ganhando intimidade com o equipamento. Saiba que você vai ter que ter, né? Caso você goste do hobby, você vai e tá na isca artificial principalmente, você vai precisar de alguns equipamentos complementares, mas isso você vai construindo ao longo do tempo, tá? Eu acho que o primeiro equipamento não precisa ser o mais caro da vida, a melhor qualidade da vida, mas eu também não recomendo você comprar algo muito porcaria, porque isso pode prejudicar demais a sua experiência, principalmente se for na pescaria de iscas artificiais, tá bom? Muitas vezes as pessoas vão lá, compram aqueles kitzinhos de molinete lá com uma vara de 1 metro e pouco, de fibra de vidro, com molinete, nylon, e quer pescar com isca artificial e acaba sofrendo, achando que o problema é a isca ou é você mesmo, e muitas vezes não é, tá? Muitas vezes o problema é que aquele equipamento não é para aquela aplicação. Aquele equipamento é para uma pesquinha de espera, tá? Poxa, aquele kitzinho. Tem um kit da minha filha aqui, antigo dela, de ela treinar. Varinha de acho que 1,10 m, 1 metro e 10, enfim. Molinetinho daqueles fuleirinho de plástico, linha de nylon, tá? Ela usava para arremessar aqui. A pequenininha, a grande também, né? As duas arremessam aqui. Aqui no quintal. E tava lá, e esse daí serve para você botar lá um chumbinho, uma manjubinha, uma minhoca, arremessar, pegou um peixe, dá aquela brincadinha, para isso serve. Agora, para um trabalho de isca artificial, para sensibilidade, já não é o equipamento correto, tá bom? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.